Livro de Gênesis, capítulo de número 19, versículo de número 23. Livro de Gênesis, capítulo de número 19, versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: O sol havia se levantado sobre a terra quando Ló entrou na cidade de Zoar. Então o Senhor fez chover sobre Sodoma e Gomorra fogo e enxofre desde o céu. 25. E ele derrubou aquelas cidades e toda a planície e todos os habitantes das cidades e o que crescia sobre a terra. Mas a sua esposa olhou para trás, por detrás dele, e ela se tornou uma estátua de sal. E Abraão levantou-se cedo de manhã e foi para o lugar que havia estado de pé diante do Senhor. E ele olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da planície, e eis que viu fumaça da terra que subia como fumaça de uma fornalha. E aí aconteceu que, quando Deus destruiu as cidades da planície, Deus lembrou-se de Abraão e retirou Ló do meio da destruição, quando as cidades foram destruídas em que Ló habitava. Diga graças a Deus. Pai, no nome de Jesus, aqui está a tua palavra. Que o Senhor possa falar com a tua igreja esta noite, que eu possa diminuir e que o Senhor cresça, fazendo com que o teu Espírito tenha liberdade de trabalhar em nosso meio. É assim que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. E você diz: meus irmãos, eu fui pegar Érica no hospital com Zéza e Lu, e aí no caminho aconteceu uma coisa muito interessante que me fez refletir sobre essa palavra. A gente foi para o hospital, na volta a gente esqueceu as malas, tudo em lá. Se eu não esquecer alguma coisa onde eu for, não é eu, né? E aí eu esqueci as malas. E aí quando eu vim lembrar, já estava em Sapé, de conferir se as malas tinham sido todas colocadas no carro. E estava chovendo muito. Eu não sei como é que Lu estava vendo a estrada, porque eu não estava vendo nada. Chovendo muito, deixando a estrada vicinal, perigosa. E aí, quando chegou em Sapé, que eu me lembrei, aí a minha consciência disse: é muito tarde para voltar. Estava em Sapé já, em João Pessoa. Muito tarde para voltar. E aí essa frase ficou no meu coração, ficou na minha mente. E quando eu fui meditar na palavra do Senhor sobre o que trazer hoje, Deus ministrou essa história de Sodoma e Gomorra para mim e para trazer para a igreja essa noite. Eu quero dizer que esse desejo de viver, de reviver o passado, de voltar a fazer uma coisa que você gostava ou que você acha que deveria ser feito, a gente chama de nostalgia na língua portuguesa, que é esse desejo de reviver o passado. E aí o dicionário do nosso idioma define nostalgia como um anseio, por vezes até anormal, excessivo, sentimental, para retornar a um lugar que ficou para trás, ou para querer corrigir ou reviver algo que você deixou para trás. Em outras palavras, viver os bons velhos tempos. Só que às vezes a gente vai ler a palavra do Senhor e a gente vai viver algumas situações que esses bons velhos tempos não são tão bons velhos tempos assim, como a gente acha que era quando nos lembrávamos dele. E aí tem um escritor cristão chamado Vance Havner, que ele vai dizer que o presente nunca é tão bom como costumava ser. E aí a Bíblia vai falar o tempo todo desse perigo de você querer olhar para trás, de você querer voltar para trás. Quem não lembra de Israel, que olhou para trás para o Egito, aonde eles tinham sido escravizados, e mesmo assim,
por causa de algumas dificuldades que estavam enfrentando no deserto, queriam voltar. Em Números capítulo 11, versículo 18, vai dizer assim, ó: porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Então o povo começou a reclamar e dizer a Moisés que no Egito, apesar de apanhar, de trabalhar de forma escrava e de comer de forma racionada, sem poder adorar ao seu Deus e sem poder cuidar da sua família, era melhor do que no lugar que Deus havia levado, que era no deserto, comendo pão e carne. E é muito perigoso você querer olhar para trás, porque voltar atrás, voltar para o lugar que Deus um dia te arrancou, pode te levar a consequências eternas. Quem não lembra de Jesus, quando repreendeu aqueles que estavam apresentando desculpas para segui-lo? Lucas capítulo 9, versículo 62. Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. E eu no carro com Luiz César e Dedé, a irmã de Érica e Érica, na hora que eu queria voltar para pegar a mala em Sapé, foi o Espírito que ministrou isso. Porque tudo que vem do alto, tudo que vem do céu, vem de Deus, vem do Pai Celestial. E aí o Espírito Santo disse: Eivaldo, é tarde para voltar para trás. Ligue para o pastor Fábio e peça para ele lá no hospital pegar as malas para você. E deu tudo certo, ele conseguiu pegar, tirou lá. Mas às vezes a gente quer fazer isso achando que vai resolver, às vezes piora o que já está ruim. Porque pela fé o crente precisa se moldar a olhar para frente. Hebreus 11, 13, a Bíblia vai dizer que a fé olha para frente. A Bíblia ao tempo todo, quando fala de fé, fala que nós não podemos andar pelo que vemos, e nem podemos andar olhando para o passado. Nós temos que andar para um futuro, porque Deus tem um futuro batendo na nossa porta. O passado é muito longe para voltar, e mesmo que você quisesse, você não deveria. Você vai gastar tempo, recurso, você vai gastar a sua saúde voltando atrás, voltando para trás, porque as estradas da vida são vicinosas, são perigosas. Também não tente pegar atalho, não tente querer chegar em um lugar pegando o caminho mais fácil, você vai se prejudicar. O desvio do caminho que Deus quer que você siga é sempre mais fácil do que o caminho principal. O desvio corta alguns processos, corta algumas vias que você deveria cruzar, e por medo, por impaciência, por muitas vezes ver que você não tem ou não conseguiu o que os outros conseguiram, você quer cortar caminho, quer se desviar do caminho que Deus colocou você para trilhar. Abraão, ele desceu ao Egito, e o que isso lhe custou? A sua esposa. Gênesis 12, 10. Ora, havia fome naquela terra. Abraão, pois, desceu ao Egito para peregrinar ali, porque grande era a fome na terra. Porque ele estava passando fome. O que ele fez? Foi para um lugar que Deus já tinha tirado ele de lá. Foi para um lugar que Deus não queria que ele fosse. E custou a sua esposa, porque quando Abraão chegou no Egito, Faraó tomou a esposa de Abraão para ser esposa dele. E aí Deus, meu irmão, puniu o Egito inteiro, Faraó e Abraão. Ah, pastor, é porque eu estou precisando, pastor, é por isso que eu fui. Nada disso. Não existe desculpas, não existe situação para você querer ir para um lugar que você não tem que ir, estar no lugar errado, estar com as pessoas erradas, ou abandonar o caminho que Deus colocou para você por causa de uma dificuldade. Se você lesse a Bíblia com mais frequência, você iria ver que não é só você que passa necessidade, não é só você que precisa, não é só você que tem um marido atribulado, uma esposa, um filho, não é só você que as portas se fecham, que a vida é difícil, não.
Todos os homens e mulheres de Deus que passaram por essa terra viveram o que nós estamos vivendo. A diferença é que eles entenderam o que é viver pela fé. Aí, por causa de um alimento que não tinha, Abraão desobedece e vai fazer o que não deve. Mas pastor, ele roubou para comer. Irmão, não existe a coisa errada para fazer do jeito certo. Não existe. Não existe. Davi, sempre que Davi era rei, ele teria que sair do seu quarto do palácio, seguir pelo centro do palácio até o pátio. No dia que Davi decidiu pegar um desvio pelo lado lateral do palácio, que não era de costume do rei, porque nas laterais do palácio as mulheres tomavam banho nuas naquela época, e o rei não deveria passar ali. Davi fez o quê? Foi pela lateral do palácio. E o que aconteceu com isso? Perdeu o melhor amigo, o melhor soldado, entrou em um caso de adultério e morreu um filho dele, porque pegou um caminho que ele achava que dava para passar ali sem acontecer nada, que dava para passar ali. E aí o texto vai dizer que Deus pune Davi e pune a sua casa por causa de um erro. 2 Samuel capítulo 11 diz que o mesmo Davi não foi pelo caminho que Deus estabeleceu, não foi, e tentou economizar tempo. Deus disse: vá por aqui. Ele disse: não, por aqui é mais perto. 2 Samuel 11, para ir à guerra, Davi envia Joabe e com eles os seus servos e todo Israel. Sabe o que acontece? O soldado inimigo sitia e mata uma grande parte dos soldados de Davi, porque Davi decidiu pegar um caminho mais curto. Quem lembra de Jonas, que tentou ignorar a vontade de Deus e acabou no ventre do grande peixe? Deus disse: Jonas, teimoso, vai para Nínive. Jonas fez o quê? Foi para Tarsis. Deus disse: eu quero você aqui. E ele disse: mas eu quero ir para ali. O que aconteceu? Foi para o ventre do grande peixe, engolido por um grande peixe. Quem lembra de Pedro? Se desviou por alguns momentos. O que ele fez? Maldisse ao Senhor e negou a Jesus diante dos soldados romanos, antes que o galo cantasse. Então a gente tem que ter cuidado no que a gente vai fazer, nas atitudes que a gente vai tomar. Nós não devemos nos desviar daquilo que Deus quer que a gente faça. Nós somos chamados para levar o Evangelho, para louvar ao Senhor, para trabalhar no reino de Deus, para levar a mensagem às ruas, para visitar os enfermos, os atribulados, os perseguidos. Meu Deus, nós somos uma voz nessa terra, nós somos uma luz nesse mundo, nós somos o sal aqui, uma voz profética. Nós somos uma voz que clama, que chama homens e mulheres para conhecer a esse Deus que é poderoso, que é bonito, que é maravilhoso, para conhecer essa palavra que nos chama ao arrependimento, a mudança de vida, a mudança de destino, a mudança de caráter. Nós devemos ser um farol na escuridão, devemos ser um poste de LED clareando um beco escuro, devemos ser um barco no meio de um mar bravio. E Deus está dizendo essa noite: você não pode abandonar, voltar atrás, se desviar. O custo é alto, você vai perder muita coisa, as consequências podem até ser eternas. Eu te chamei para viver uma vida onde eu estou preparando o futuro para você. Você não pode parar aqui. Você não pode deixar de fazer o que Deus está te colocando. Tenha paciência. O seu lugar aqui vai chegar. Seu momento ali vai acontecer.
Você não pode deixar, irmãos, há milhares de pessoas aí fora precisando de uma palavra. Jadiel, por favor, coloca aqui no telão aquele texto de Isaías: e o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu. Coloca aqui, por favor, no telão, porque tem coisas que eu vou me lembrando agora na hora da palavra. Há milhões de pessoas precisando de um evangelismo na rua. Há milhares de pessoas precisando que você chegue lá e diga assim: irmão, você quer uma oração? Você aceita ouvir uma palavra? E Deus conta com você. Deus não quer que você se perca, nem quer que ninguém se perca. Se você voltar atrás, se você desistir, vai ser menos um do lado de Deus que poderia fazer aquilo que Deus estava entregando. E aí, assim que você achar, pode colocar. E aí nós não podemos não só parar de fazer, mas também nós não podemos parar de contribuir com as missões. Não podemos. Não há nada a fazer senão seguir em frente. Repita comigo: não há nada. Muita gente, para pouco barulho, diga: não há nada que eu possa fazer a não ser seguir em frente. O que você mais precisa, o que você mais necessita, Deus te deu em abundância. Olha o Espírito Santo: e o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Para que Deus está dando o Espírito Santo à igreja? Porque Deus deu o Espírito Santo a você? Para pregar as boas novas aos mansos, para restaurar os contritos de coração, para liberar a liberdade aos cativos, para quebrar as correntes dos oprimidos. Verso de número 2: para pregar um ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar os que estão tristes. Ei, Deus sabe do que você precisa, mas você tem uma coisa que o inferno não pode te segurar. Deus está dizendo: o Espírito dele está sobre você, e te ungiu, e te separou, e você não vai mais reclamar e nem murmurar, porque tem prisões, tem cadeados, tem correntes que precisam ser quebradas, e Deus conta com você. Levante a sua mão mais alto. Não, faça o seguinte: pegue a mão de alguém aí do seu lado, levante a mão dele lá em cima e diga para ele: Deus ungiu você para uma grande obra, e você não vai olhar para trás. Meu Deus, pode tirar. Aleluia. Não há nada o que fazer a não ser olhar para a frente. Filipenses 3,14: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Hebreus 12:1: portanto, nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Deixemos o embaraço do diabo e o pecado que de perto nos rodeia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus fixamente, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que está proposto, suportou a cruz, desprezou os falatórios, e agora está sentado diante de Deus, à direita do Deus Todo-Poderoso, e há de julgar os vivos e os mortos. Jesus disse: continue. Bate alguém que está do seu lado e diga para ele: Jesus está dizendo: continue. Jesus está dizendo: prossiga. João 8:31: porque se permanecerdes na minha palavra. João 15:9: porque permanecerdes no meu amor. Atos 13:43: porque perseverarem na minha graça. Colossenses 1:23: porque permaneceis na fé. Atos 26:22: porque permaneceis no testemunho. Colossenses
Colossenses 4:2, porque permaneceis em oração. 1 Timóteo 4:16, porque permaneceis na vigilância, na doutrina, na palavra, permaneceis até o fim, na caminhada que vos foi proposta. E Deus está dizendo essa noite, quando os dois homens iam no caminho de Emaús, voltando para o lugar que Deus tirou, Jesus não deu chave de carro, Jesus não deu chave de moto e nem passou a mão na cabeça. Jesus deu palavra, vitamina de palavra, injeção de palavra. E nessa noite Deus está dizendo: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Havia um vale cheio de ossos, disse Ezequiel, capítulo de número 37. E o Senhor disse: Ezequiel, o que você vê? Eu vejo ossos sequíssimos por todos os lugares. E Deus disse: estes ossos é o povo que morreu na fé, é o povo que abandonou, que voltou atrás. Mas Ezequiel, ordene ao espírito e ao corpo, e ordene aos ossos, ossos receba carne, carne cresça aos órgãos, receba a pele. E agora, Senhor, o povo já está aqui, já está ouvindo. Tem um monte de gente com osso aqui, com carne aqui. Deus disse: mas falta uma coisa, falta soprar o meu espírito. Ordena, profeta, Espírito do Senhor, sopra dos quatro cantos da terra e enchei o povo, enchei os ossos. Deus está dizendo: não adianta ser alguém que tem carne, que tem osso, que tem órgãos, que anda, mas não tem o Espírito do Senhor. Receba nessa noite a unção do alto, para deixar de ser osso e se tornar um grande exército do Senhor. E aí eu entro agora no texto, eu vou terminar, é pequenininho. Põe aqui, Jardial, por favor, Milena. Lucas 17:32. Só esse. Isso é Jesus falando, tá? Vamos ler? 1 no 3. Todo mundo junto. 1, 2, 3 e... lembrai-vos da mulher de Ló. A história é tão verdadeira que Jesus fez questão de citar o Gênesis que a gente leu de novo na Nova Aliança. Lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus está dizendo aqui ao povo: lembre-se do que ela fez e do que ela recebeu depois. Mesmo sendo esposa de um homem justo, mesmo sendo uma mulher que recebeu uma oportunidade de se livrar do fogo que caía sobre Sodoma e Gomorra, Ló não era tudo o que deveria ter sido. Nós vamos ver na Bíblia que Ló fez muitas escolhas erradas. Ló estava preocupado às vezes com o mundo. E Ló errou bastante, brigou com Abraão depois. Mas 2 Pedro capítulo 2 versículo 7, a Bíblia vai dizer que Ló, apesar de todos os defeitos, era um homem justo. E há muitos Lós no nosso meio. Só porque uma pessoa é cercada por pessoas justas, não significa que ela é justa. E a mulher de Ló era uma delas. A mulher de Ló pereceu porque fez a escolha pessoal errada. Cabia somente ela obedecer a instrução que os anjos deram para sair de Sodoma e Gomorra e não olhar para trás. Irmãos, muitos hoje irão perecer e perder tudo, apesar de serem influenciados pelo povo de Deus. Mas vão perder.
vou perder. Lembre-se da mulher de Ló. É uma necessidade, um lembrete de um relacionamento que ela tinha, de uma chance que ela possuiu em Deus e jogou fora. Lembrai-vos que ela pereceu mesmo sendo avisada do perigo. Deus deu a Ló e a sua família todas as oportunidades para sair, e eles ainda permaneceram em Sodoma. Somente quando começou a cair fogo foi que eles correram da cidade. É misericórdia de Deus. E Deus disse a Abraão: olha, o fogo já está caindo, Ló só vai escapar porque eu te fiz uma aliança contigo. Eu fiz uma aliança e eu não vou quebrar a minha aliança. A esposa de Ló estava relutante em crer em Deus. Ela ouviu a mensagem dos anjos que pregaram naquela época, a mensagem da condenação daquelas cidades, mas ela não creu. Ouviu, mas não creu. E na verdade, a razão pela qual ela pereceu foi porque ela parou para ver se realmente ia acontecer. Porque os anjos disseram: vai cair fogo, vai queimar tudo, vai acabar com tudo. Ela não acreditava. Aí o anjo disse: não olhe para trás. Quando ela ia saindo da cidade, o anjo estava na frente e disse: não olhe para trás porque está caindo fogo. O que é que ela foi ver? Gente curiosa demais. Foi olhar para ver se era verdade. Foi ver se realmente ia acontecer. E vamos ser sinceros, muitos hoje, apesar de estarem na igreja, não creem na palavra de Deus, no que Deus fala. Não quer receber o aviso, o recado que Deus manda. Mas a palavra de Deus é clara que aqueles que rejeitam a instrução e o ensinamento vai passar perrengue. Muitos ainda duvidam da palavra, se agarra na falsa esperança de que talvez, dê para fazer. Quantas vezes você já ouviu: Deus vai entender o que eu estou fazendo? Vai não! Deus não vai entender. Se o que você está fazendo está errado, está de todo jeito, está desmantelado, Deus não vai entender coisa nenhuma. Infelizmente alguns ainda ouvem a advertência de Deus, mas não crê. Será que você tem que acontecer com você o que aconteceu com essa mulher? E Jesus está dizendo exatamente isso. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos. Aquela mulher, irmão, o corpo dela estava fora da cidade, mas a mente e o coração estavam lá dentro. Independente do que, irmãos, se uma pessoa pregando, eu já creio, mas se fosse 2 anjos, não foi nenhum, foi 2. Ela viu, Ló, eles viram quando os anjos levantaram a mão e cegaram todos os moradores de Sodoma. Os anjos levantaram a mão e cegou os moradores. Ela viu. Mas não adianta você querer convencer quem não quer enxergar. Não adianta você tentar convencer aquele que nem o próprio Espírito Santo conseguiu convencer do erro dele. Quem já decidiu no coração fazer o que é errado, vai encontrar qualquer motivo para sair da tua casa, para deixar a igreja, para deixar a família, para ir embora aprontar. E essa mulher fez isso. Viu que os anjos, o sinal que os anjos deu na frente dela, diante dos seus olhos, mas o coração dela já estava decidido a ficar, a voltar para o lugar que Deus tirou ela de lá. Bate nesse irmão que está do seu lado e diga assim para ele: não baixe a cabeça que Deus está falando com você. E aí ela olhou para trás, o que aconteceu? Virou uma estátua de sal. E aqui eu vou falar uma coisa para os pais que têm filhos que querem voltar para trás, para as esposas que têm marido, para os maridos que têm esposa, para os filhos que têm pais que querem voltar para trás. Faça que nem Ló. O coração de Ló doeu quando ele, pegado na mão da esposa, que olhou e viu que a mão dela virou sal. Mas qual foi a ordem de Deus? Deixe ela, é de maior
sabe do que quer, e continue você olhando para frente, saindo do lugar que eu mandei. Deixe ela, que dela eu cuido. Deixe ele, que dele eu cuido. Não está sobre você, pai, mãe, marido, esposa, filho, a responsabilidade de salvar quem não quer ser salvo. Deixa ele para trás, siga para o alto, faça a sua parte. Somente ore, somente entregue e siga a sua vida. Os anjos disseram: Ló, deixa ela, corre daí, senão você vai morrer também. Não adianta, irmão, brigar, se aperrear, se atribular, senão você morre junto com ele. Deixa ele fazer o que quer, deixa ela ir para onde quiser. Você tem compromisso, Deus tem com você, e você não vai ficar se aperreando por causa de qualquer coisa. Aleluia, aleluia, aleluia. Ela quase foi salva da destruição de Sodoma e Gomorra. Quase. Já viu aquela pessoa que foi no quase, se converteu, aceitou Jesus, parecia que ia, daqui a pouco voltou para trás. Quase. Mas quase não entra no céu. No céu só entra todo. No céu só entra completo. No céu só entra quem terminou. No céu só entra quem ficou até o final. No céu só entra quem perseverou. Ela foi até quase. Quase não é bom o suficiente. Quase o futebol ganhou. Quase eu ganhei um sorteio. Quase não é nada. Quase não é nada. Quase só faz aperrear o juiz da gente, achando que vai, que não vai. Somente não serve para nada. Quase não é o bom o suficiente. Então, se quase não é bom, quase não presta, não é? Esse dia eu estava mais um menino lá em casa conversando. Aí ele falou assim: quase que deu certo lá, foi muito bom. Eu digo: foi bom não. Não deu certo? É que quase nada, irmão, é a mesma coisa. Quase. O rei Agripa disse a Paulo que ele estava quase convertido. Você lê o livro de Atos. Porque eu estou quase convertido, Paulo. Quase. Quando eu li esse texto, nem acreditei. Eu digo: pia para isso. Tem um quase na Bíblia aqui também. Quase não pode ser avaliado, porque quase nem não é nem é. Quase nem é quente nem é frio, é morno. E aí, como é que tá? Igual a Érica hoje, rival, esquenta o negócio para dar banho no menino. Eu disse: tá quase. Ela: quase o quê? Eu: rapaz, tá meio frio, meio quente. Não disse nada. Disse tudo e não disse nada. Isso é o quase. É o quase que leva muitas pessoas ao fracasso, ao lamento, à derrota. Quase chegou, mas pereceu. E aí Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Ele não disse: lembrai-vos do nome da mulher de Ló. E nem disse: lembrai-vos como viveu a mulher de Ló. Jesus disse: lembrai-vos como ela morreu. Morreu na incredulidade, na desobediência. Morreu sem Deus. E quando Jesus disse: lembre-se de como ela morreu, Ele está dizendo assim: cuidado para você não morrer igual ela. Voltando para trás, para o lugar que Deus te tirou. Irmão, lugar que Deus te tira não se deve mais voltar. Jesus, quando encontrou Pedro dentro do mar, Jesus disse: você deixará de ser pescador de peixe e irá agora pescar gente. Quando Jesus morre, Pedro se decepciona, porque Jesus apareceu para todo mundo e não apareceu para ele. Pedro vai fazer o quê? João capítulo 20, Pedro vai pescar. Aí Jesus aparece depois para Pedro e diz assim: ei, tu me ama? Pedro disse: ai, Senhor, eu amo. Está fazendo o que aqui? Se eu já te tirei desse lugar. Entende isso? Lugar que Deus nos tirou não é opção e possibilidade.
para voltar. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele: você está muito longe para voltar atrás. Fica de pé essa noite. Aplauda o Senhor Jesus. Há alguém nessa noite que está afastado dos caminhos do Senhor. Há alguém nessa noite que está desviado dos caminhos do Senhor, mas hoje quer aceitar Jesus, quer renovar a sua aliança com Deus. Tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus? Se tiver, levante a mão, nós vamos orar por você. Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus hoje? Tem alguém em nosso meio? Não tem? Então nós vamos agora orar para terminar o culto e declarar as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas essa noite. Aí mesmo no seu lugar, encurve a sua cabeça. O Ministério do Louvor pode subir. Encurve a sua cabeça. Enquanto o Ministério de Louvor vai adorar, nesse momento, vocês aí agora podem começar a orar e a dizer: Jesus, não deixa eu voltar para trás. Tira, Jesus, esse pecado que me rodeia, esse laço, esse embaraço do diabo da minha vida, para que eu não possa voltar para trás. Hoje é culto de ação de graças e Deus está dizendo: se prepare para o que eu vou fazer, que está na tua frente, no teu futuro. Curva a sua cabeça agora. Coloque a mão no seu coração. Entrega a Jesus os teus planos. Entrega e deixa, né? Porque planos de voltar a fazer, a morar, a trabalhar aonde Deus já te tirou, sangue de Cristo tem poder. Por esse meu jeito, minhas falhas e defeitos, eu vim pedir perdão e te dizer que fraco sou. Eu sei que não mereço, isso reconheço, ter sido alcançado pelo preço que pagou. Me viste ainda informe, decidistes me amar, mesmo já sim, meu Deus, que eu vou. É o Senhor que tem os planos, Eu não tenho, é o Senhor que tem os projetos, mas é o Senhor que guia os caminhos, é o Senhor que guia as veredas. Completamente em tuas mãos, me rendo aos teus pés e anulo que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim e mais de ti. preenche o que falta. E fazes transbordar, retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca em mim, Senhor, muda quem eu sou. Quero ser melhor E que em mim tu sejas. sempre o maior. Aplauda o Senhor Jesus bem forte, pode acender aqui, bem forte, bem forte, bem forte. Pai, que o Senhor possa nos levar para casa em segurança, guardados de todo o mal, nos dê uma noite de sono reparadora. É assim que nós queremos orar e agradecer por mais um culto em nome de Jesus. E você diz: tá ali atrás meu sogro e minha sogra, Silva. Faça assim com a mão, Silva. Sejam bem-vindos, viu? Vem umas vezes aqui na igreja.
Se Deus quiser, amém? Coxa com as mãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só agora, mas para sempre. A igreja diz, tchau, até o próximo culto, se Deus permitir.